louvar neste momento com o louvor Tu és soberano. Declare o seu amor por Jesus, louve o Senhor de coração e que nesta manhã Deus possa novamente preencher o coração de cada um que está em casa do amor grandioso que Ele tem. Então, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Como Deus é tremendo em nossas vidas. Como Ele é perfeito. E sabendo que o Senhor, Ele é soberano. Então, igreja, continue louvando, sabendo que o Senhor, Ele é perfeito. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, Ele se importa comigo e com você. Tu te importas Comigo também. Esse amor tão grande do nosso Deus. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Esse é o nosso Deus, Ele é tremendo. Tu és tremendo. Amém. E assim, seja sempre louvado o nome do nosso Deus. Seja sempre entronizado. E o nome do Senhor seja sempre bendito por nós. Porque Ele é o merecedor de todo o nosso louvor, toda a nossa glória. Então, não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Em meio a essa confusão, né, pastor Eduardo, né, pastor Roberto, do dia a dia, dessa preocupação de sair, vou ou não vou, posso ou não posso, devemos tomar nossas precauções, nossos cuidados, mas sabendo que Deus está conosco e não existe proteção melhor. Claro que existe o álcool 70, né, irmãos? Claro que existe o sabão,
E isso é uma questão de inteligência que Deus tem nos dado para a gente combater todo esse vírus, toda essa pandemia, mas sabendo que o nosso, vamos dizer assim, né, o nosso seguro, o nosso melhor médico, o nosso melhor medicamento é o Senhor, sabendo que Ele está conosco todos os dias. Então louvemos, compromisso. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em Ti, seguro estou em Ti. Tudo foi criado por Ti. Nós também, pra Teu louvor, quero sempre Te exaltar, pois és fiel a mim, pois Tu és fiel a mim. Bom é estar Te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do Teu amor, Jesus. Bom é estar Te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do Teu amor, Jesus. Se depender de Deus, nada vai nos separar do amor dele. Então, igreja, louve, creia nesse amor e nesse cuidado, sabendo que não existe nada melhor que o nosso Deus. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em Ti, seguro estou em Ti. Bom é estar Te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do Teu amor, Jesus. Bom é estar Te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do Teu amor, Jesus. Nada vai nos separar do Teu amor, Jesus. Nada vai nos separar do Teu amor, Jesus. A esse Deus a honra, a esse Deus o louvor, sabendo que esse cuidado é o melhor, igreja. Toma posse, sabendo que o cuidado do Senhor é o melhor. Eu
vou pedir aqui à irmã Camille que esteja orando, colocando a vida da igreja, colocando essa situação. Eu estive vendo nos jornais que agora vai entrar o maior pico, o maior cuidado que a gente deve ter. Então, igreja, fique em casa, só saia na opção certeira, no que pode ser feito, o que pode deixar de fazer. Este é o cuidado que a gente tem que ter, porque a gente ama os nossos irmãos, a gente ama a nossa família. Então, se a gente ama, a gente tem que cuidar um do outro. Então, vamos cuidar um dos outros, sabendo que Deus tem zelado por nós, Deus tem cuidado da igreja, Deus tem preservado os nossos. E aquelas pessoas que estão com o vírus, que a gente possa estar lembrando deles também, as pessoas enlutadas, as pessoas carentes do cuidado de Deus. E a irmã Camila, ela vai colocar e levar essas palavras de oração, sabendo que Deus tem cuidado de nós. Oremos. Senhor, o Senhor é maravilhoso. Eu queria te agradecer por essa oportunidade de estar em sua casa louvando ao Senhor, transmitindo a sua palavra, Senhor. Senhor, nesse momento, coloco a sua igreja em suas mãos, Senhor. Que nós possamos descansar no Senhor, confiar somente na sua palavra, sabendo que o Senhor está no controle de tudo disso, Senhor. Que eu possa estar abençoando a sua igreja, Senhor, cuidando dos irmãos, Senhor, que estão em casa, que estão enfermos, nos hospitais. Eu coloco tudo em suas mãos, Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe os irmãos. Nesse momento estaremos passando para a palavra do Senhor. Convidado nosso irmão Wellington, membro de nossa igreja, professor do seminário Betel, lá de Niterói, professor de nossa escola dominical, também na classe dos jovens, vai estar trazendo a palavra do Senhor nesse momento. A gente vai estar orando, após assim a palavra estará com o nosso irmão. Deus, obrigado por esse dia na tua presença, obrigado pelos louvores, pela tua palavra. Venha abençoar o nosso irmão Wellington também. Venha conduzir o seu servo, que o Senhor possa estar usando a vida dele mais uma vez para poder anunciar a sua palavra. Assim oramos, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Eu sou muito habilidoso com isso. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Uma alegria poder estar compartilhando a palavra do Senhor. Ainda que essas condições tanto inusitada, o desafio continua, que é ser instrumento de Deus para, através da palavra dele, consolar, encorajar e exortar o seu povo. Agradeço o convite do pastor Eduardo, e é com temor diante do Senhor que nós nos colocamos aqui a serviço da igreja dele, porque sabemos que falamos da parte de Deus e na presença de Deus. Ainda que a igreja não esteja reunida aqui no templo, o Senhor está sentado na primeira fila. Ele está verificando se falamos em nome dele coisas que ele não tenha dito. Nós vamos estar meditando no livro dos Salmos, Salmo de número 126. Eu diria aos irmãos que abrisse sua Bíblia ou acessasse o seu aplicativo para a gente estar meditando nesta manhã.
Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, mais uma vez nos dirigimos ao Senhor em oração, rogando as suas ternas misericórdias, o auxílio indispensável do Teu Espírito, na condução, Senhor, na exposição da Tua palavra, Senhor. Rogo-te, ó Deus, que me impeças de falar de mim mesmo aquilo que o Senhor não tenha dito, Senhor. Coloca as palavras em meus lábios e que sejam sempre, Senhor, agradáveis a Ti, as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração, em nome de Jesus. O Salmo 126 é um salmo muito conhecido e oportuno nós estarmos pensando nesse salmo nos dias de hoje. A palavra de Deus nós conhecemos, sabemos que ela é atemporal, ainda que sujeita a uma cultura, a um tempo na história, mas os seus efeitos, a sua validade é perpétua. Em todo o tempo, esse salmo tem servido de consolo, tem servido de esperança para aqueles que nele se debruçam. Esse salmo é escrito num contexto de retorno do cativeiro, momento de restauração. E ainda que nós não vivamos um cativeiro tal qual aquele povo vivia, nós olhamos para os céus, olhamos para o nosso Senhor e pedimos: restaura a nossa sorte, Senhor. Muda esse cativeiro. Nós temos sido cativos pelas circunstâncias. As circunstâncias nos impedem de desenvolver normalmente as nossas atividades profissionais. Nós não podemos nos congregar nos templos. Nós não temos visitado com a mesma frequência para aqueles que o faziam as famílias. Estamos encarcerados pelas circunstâncias. Então pedimos ao Senhor: restaura-nos, Senhor. Restaura a nossa sorte. Muda o cenário. Esse Salmo 126, ele é um dos 15 salmos chamados Salmo dos Degraus. Eram aqueles salmos em que o povo vinha em procissão para as 3 principais festas do povo judeu, ali a festa da Páscoa, do Pentecoste e do Tabernáculo, e eles vinham em procissão cantando esses salmos. E a expressão de alegria que a gente presencia nos Salmos dos Degraus, nos Salmos de peregrinação, é muito tocante. E eu fico, às vezes, pensando como será o dia que falarem: as portas das igrejas estão abertas. Vinde, vamos à casa do Senhor. Eu tenho para mim que nós ficaremos em um dado momento como os que sonham. Porque para alguns, a exemplo do que aconteceu no cativeiro babilônico, esse cativeiro circunstancial não vai ter fim. Eles não verão a porta dos templos abrir, como alguns já se foram durante essa quarentena. O povo de Israel, quando foi mandado para o cativeiro, eles foram sobre uma palavra de Deus que dizia: vocês estarão lá por 70 anos. Imagine pessoas que já tinham a sua idade avançada ouvir do profeta: vocês estão indo
para a terra que o Senhor vos envia cativo. E só depois de 70 anos o Senhor voltará a lhe restaurar. Eles partiram com a certeza de que praticamente toda aquela geração não retornaria. Praticamente toda aquela geração não viria a mão do Senhor se estender ao favor deles. Mas eles, ainda que sabendo que eles não viriam esses grandes feitos, eles eram responsáveis por manter a geração que nasceria durante o cativeiro, crendo que o Senhor tornaria a visitá-los. Era criar suas famílias dizendo: eu não voltarei para a terra da nossa alegria, mas vocês e seus filhos, os filhos dos seus filhos, retornarão, porque o Senhor disse que, passados 70 anos, nos visitaria. A certeza em meio ao caos é o que esse salmo nos desafia a ter. Uma igreja segundo o coração de Deus é uma igreja que tem certeza que o Senhor a restaurará. É uma igreja que tem certeza que a alegria vem do Senhor. É uma igreja que se firma na esperança de que falsos profetas, falso Messias, mudanças de governos, mudança de perspectivas políticas, não garantem a alegria e não libertam do cativeiro. Esse povo foi enviado não só com a palavra que dizia: 70 anos depois vocês serão restaurados, mas eles foram com uma ordem para que durante o cativeiro eles não se abatessem. A ordem do profeta Jeremias, a ordem do Senhor através de Jeremias, que está registrada lá na carta de Jeremias aos cativos de Judá, Jeremias 29, era: quando vocês forem para a terra em que eu vos enviar cativos, casem, deem suas filhas em casamento, construam casas, semeiem, colham, vivam plenamente, ainda aqui no cativeiro. Essa é a ordem do Senhor para o povo dele no Antigo Testamento, para o povo de Israel, mas é a ordem do Senhor para a igreja. Frutifiquem, ainda que o tempo não seja favorável. Vivam, ainda que pareça que não há vida. Doem-se, ainda que pareça que não tem o que doar. E aquele povo, ainda que tivesse alguns momentos de muita tristeza, de abatimento, como a gente pode ver no Salmo 137, que traça um panorama, dá em cores vivas como esse povo viveu o momento de cativeiro em alguns momentos. Melancolia, tristeza, desesperança, revolta, desejo de vingança. Mas nós temos o registro histórico, através do livro de Esdras, do livro de Neemias, através da palavra do Senhor que chega até nós, de que eles viveram no cativeiro. Eles criaram sinagogas no cativeiro babilônico. Eles mantiveram a tradição do culto a Deus. Eles conservaram a palavra do Senhor. Ainda que quando eles retornaram do cativeiro, a sua língua já não era mais a mesma. A sua cultura estava misturada. Ou vejamos, quando o povo de Israel vai para o cativeiro, eles criam que todo o mal, tudo vinha de Deus, conforme é registrado no livro dos reis, conforme está no livro de Jó, tudo provinha de Deus. Como Ruth diz, tudo provinha de Deus. Após serem aculturados pelos pagãos, eles retornam dizendo: o espírito da parte do diabo visitou Davi e o incitou a contar o povo.
está registrado no livro das crônicas. Houve mudança, houve uma mudança de cosmovisão, houve uma mudança de perspectiva, mas sempre houve e sempre haverá os que perseveram. Sempre haverá o remanescente fiel. Esses salmos, escrito na saída do cativeiro, quando esse povo começa a retornar para Israel, a sua boca enche de júbilo, de riso, o seu coração salta de alegria. Mas a realidade havia sido mudada. Verso 1, nós temos registrado pelo salmista o semblante, o estado de espanto que o povo tem ao receber de Ciro a ordem: retornem para suas terras. Uma realidade inimaginável naquele contexto. O então poderoso império babilônico tinha ruído. Surge um novo governo, que já havia sido profetizado por Isaías 200 anos antes. Isaías fala que o Senhor levantaria Ciro, que seria servo do Senhor, instrumento do Senhor para restaurar não só o povo de volta à sua terra, mas para restaurar o templo e os muros da cidade. E esse povo retorna espantado, crendo, mas espantado, assombrado. Porque o Senhor, quando intervém na nossa vida, meu irmão, quando a gente consegue pensar quem somos diante de quem Deus é espantoso o grande amor de Deus. É espantoso ver um Deus que se inclina a nosso favor. E o salmista registra que eles ficaram como os que sonham. É interessante a gente ver a surpresa desse povo com os feitos do Senhor. Porque ainda que eles estivessem no cativeiro, a tradição, o culto, a leitura da palavra, ela foi mantida. Mas em tempos de crise, eles como nós, caímos muitas vezes na incredulidade. Caminhamos de maneira formal, achando que se der certo, deu. Se Deus fizer, como cantamos na música, Ele é Deus. Se não fizer, mas não há uma ardente expectativa de que o Senhor virá. Diferente da maioria, as portas de ser totalmente tomada pela Babilônia, pelo Império Babilônico, Jeremias nos dá uma demonstração de fé. No capítulo 32, Jeremias vai e compra uma terra, a terra de Anatote. Ele compra, lavra em livros uma terra, sob a palavra do Senhor que diria: vocês retornarão aqui e começarão novamente a comprar e vender. A ordem vai ser restabelecida. E após isso, após ouvir isso do Senhor, Jeremias vê o emissário, o seu primo, vir até ele, e ele realmente é a palavra do Senhor, e compra esse terreno. Ele sabia que seria enviado ao cativeiro, mas tinha a convicção do retorno, a certeza. Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 18, ele fala: porque eu creio absolutamente, é a palavra que Paulo diz, que o sofrimento do presente não se compara à glória que será revelada em nós. E fica uma pergunta para a gente, povo de Deus, nesse tempo: podemos dizer, eu creio absolutamente, que a nossa leve e momentânea
tribulação é passageira. Como diz o termo, é momentâneo. Então as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Aqui nós temos um aspecto do cumprimento da vontade de Deus estabelecido desde que Ele escolheu Israel como povo. Eu vos escolhi para tornar o meu nome conhecido. E, mais uma vez, a semelhança de quando o Senhor falou a Moisés às margens do rio, do Mar Vermelho, que disse: esses egípcios que hoje vocês não mais verão, porque eu tornarei o meu nome grande diante deles. Mais uma vez o Senhor visita o povo dele e traz aos olhos do mundo de então um feito espantoso, onde os incrédulos olham e dizem: nossa, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E ato contínuo, o povo reconhece: sim, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos alegres. Ainda que não tivesse restaurada toda a realidade anterior, que na verdade por estes só eram conhecidas através da história, porque os que voltavam do cativeiro babilônico, em sua maioria, não conheceu os tempos áureos da monarquia de Israel, ao tempo de a bonância do reinado de Davi, ou do início do reinado de Salomão, mas eles ouviam as histórias. A Bíblia, em vários pontos, exorta a contar aos filhos, às gerações vindouras, os grandes feitos do Senhor. Grande coisa o Senhor fez por nós. A Bíblia nos diz que o Senhor nos desarraigou deste mundo perverso. Assim como foi retirado com mão forte do cativeiro do Egito, assim como foi retirado com mão forte do cativeiro babilônico, nós, outrora cativos, escravos do pecado, rumando à condenação eterna, o Senhor, grandes coisas o Senhor fez por nós. Ele desarraigou-nos do mundo perverso. E olha que espantoso, com o justo pagando a conta dos injustos. Grande coisa o Senhor já fez por nós. Ainda que Ele não faça mais nada, ainda que alguns de nós não vejamos a mudança do cenário, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso estamos alegres. Ele fez, Ele nos deu vida e nos fez assentar em lugares celestiais com Ele, da sepultura ao trono celestial com o Filho de Deus. Grandes coisas o Senhor fez por nós, e é preciso que o mundo veja que nós reconhecemos isso. É preciso que eles digam: olhem, grandes coisas o Senhor tem feito por esse povo, porque esse povo é diferente. A pandemia não pode detê-lo. As portas estão fechadas, mas eles estão em ação. Os governantes implodiram a economia, implodiram a estrutura, mudaram o sistema, mas eles avançam. Assim como era um milagre a mudança da realidade daquele povo, ao ver Ciro libertá-los, ver Ciro ofertar do seu tesouro para a reconstrução da cidade do templo. O milagre do novo nascimento precisa ser visto com grande espanto. O milagre da salvação não pode ser visto por nós como trivialidade. Nós colocamos os milagres que Deus fez na nossa vida, os milagres que Deus continua fazendo na nossa vida, na raia do comum.
Não há espanto mais com a providência de Deus. Porque quando nós nos espantamos, nasce a gratidão. Porque nós vemos, é grande coisa para aquele que não merece. É grande coisa para o pior dos pecadores. É grande coisa o Senhor fez por mim. E por isso eu sou alegre. Porque eu sou dele. Eu sou dele. Eu sou do meu amado. E meu amado é meu. A alegria incontida, ela contagia. E esse povo, ele manifesta essa alegria. Ainda que não seja o tempo todo. E ainda antes desse período de quarentena, muitas vezes eu questionava, no contexto de igreja, no contexto de alunos, de amigos, por que nós, sendo filho de quem somos, herdeiro do que somos, andamos tão cabisbaixo? Via de regra, nós vemos a igreja do Senhor como se estivesse carregando o mundo em suas costas. O peso do mundo. Enfado, melancolia, tristeza. Parece que nós não conseguimos cumprir ou não recebemos o convite de Jesus que diz: venha a mim você estando cansado, venha a mim você sobrecarregado, eu vos aliviarei. E a gente não consegue perceber, isso é anterior à quarentena, essa realidade na vida da maioria de nós. Caminhamos como se o mundo estivesse ainda sobre nós. Caminhamos como se a bola, aquela bola que aprisiona, aquela corrente com um peso no nosso pé, ela continuasse. Não andamos triunfante como aqueles que foram libertos, como aqueles que fazem parte de um reino onde o inimigo ele foi despojado, envergonhado, reduzido a escárnio. Não, nós andamos como ovelhas que não têm um pastor que é capaz de dar a sua vida. Meus irmãos, reconhecendo os feitos de Deus, nós andaremos como os que sonham. E a nossa boca se encherá de risos, lábios de alegria. Não haverá tristeza constante. A constância será de alegria. Ainda que venham os momentos ruins, não vai ser a marca do povo de Deus. Ao reconhecer o favor de Deus. Verso 4. Restaura-nos, Senhor, como as torrentes do Negueb. É interessante que o salmista começa com uma declaração mostrando a alegria, o estonteamento do povo diante do grande feito. E no meio do salmo ele surge com essa ideia, com essa súplica do povo: restaura-nos, Senhor, como as torrentes do Negueb. A realidade é que esse povo, não obstante terem sido libertos do cativeiro, terem sido devolvidos às suas terras, a realidade mudou. A realidade mudou. Tanto que muitos não quiseram retornar a Jerusalém. Tanto que muitos não quiseram retornar às suas terras. O livro de Esté nos dá muito esse panorama daqueles judeus que preferiram ficar na Babilônia. Porque nesses 70 anos, eles compraram o seu pedacinho de terra. Eles fizeram o seu negócio, o seu comérciozinho, já tinha sinagoga, já tinha igreja. Então, por que vamos voltar para a terra prometida? Lá é escombro, aqui eu já estou estabelecido, eu já sou um comerciante. Não sou mais peregrino. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Porque os nossos olhos hoje estão fitos aqui, nessa terra da nossa peregrinação. Porque hoje eu já sou um bom comerciante.
porque hoje eu tenho um bom emprego, porque hoje eu tenho um bom negócio, porque hoje eu dirijo uma grande igreja. Por que eu vou desejar ardentemente a volta do Senhor para acabar com esse tempo? Para dar um fim nesse ciclo? Não. Eu não sou mais peregrino. Eu não estou mais com os lombos cingidos, pronto a partir. Não, eu finquei raízes na terra que não é minha. Ele me desarraigou dessa terra, diz a palavra. Todavia, a exemplo de uns judeus que decidiram por não voltar, nós fincamos as raízes. Nós amamos o presente século, a abundância de Babilônia. Porque não se engane, Babilônia está de pé. Babilônia foi erguida no capítulo 11 do Gênesis, mas só em Apocalipse que fala, caiu a grande Babilônia. A Babilônia não nos encarcera mais, como fez com os cativos de Judá, não. Mas os seus sistemas, os seus prazeres, as ofertas de bonança, de satisfação pessoal, são as algemas, as correntes invisíveis que nos mantêm cativos. Grande coisa o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Mas devemos estar como Paulo. Não sei se eu morro para ir para algo muito melhor, ou se eu vivo, mas se eu vivo é com uma única finalidade. Porque a vida que eu vivo hoje, não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Porque eu vivo para que outros reconheçam que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E esse povo que retorna do cativeiro, eles encontram muros da cidade destruídos, templo destruído, os inimigos oprimindo. Esse cenário está desenhado lá nos livros de Esdras e Neemias, pintados para nós com cores vivas. A realidade é outra. O processo de reconstrução é lento, é demorado. A semeadura é com lágrimas. Vão andando, caminhando com prantos, com choro entre os escombros. Entristece até aquele que está longe. E aí nós vemos um exemplo de Neemias. Neemias que não estava mais na sua terra. Neemias que tinha um grande cargo, funcionário de alta conta na corte real. Mas o que importa para ele é a pátria do Senhor. Boa é a pátria do Senhor. E ele se entristece ainda que não estivesse vendo a realidade. Mas os relatos que chegam até ele são tristes. O seu coração sente. E esse povo abalado, esse povo entristecido, como registra Malaquias no capítulo 1, está lá o povo questionando. No que tens nos amados? O povo diz ao Senhor. Eles olham para aquela realidade. Durante o primeiro grupo que regressou com Zorobabel, eles ouviram Ageu dizer, olha, a glória da última casa será maior do que a primeira, mas o que eles veem não demonstra isso. São escombros. São restos. Os seus olhos naturais estão fitos na sua realidade. Então eles clamam. Há um problema? Há um problema. Que eles olham para as circunstâncias. Todavia, tem um exemplo a ser seguido, porque isso não os paralisa. Isso os leva à contrição, à confissão de pecados, conforme registrado em Esdras 9. A busca por conhecer os caminhos do Senhor, conforme está registrado em Neemias. O clamor ao Senhor
para que o Senhor, não o governo, não os políticos, não a ciência, não os partidos, mas que o Senhor os restaurasse à sorte. O Senhor agisse na vida dele, assim como as torrentes do Negueb faz em meio deserto. Eu abro um parêntese, a alusão que o salmista faz às torrentes do Negueb. Negueb é uma área de 8.000 metros quadrados, aproximadamente, 8.000 quilômetros quadrados, 80 mil quilômetros quadrados, melhor dizendo, de terra árida, cercada de montes, que na maior parte do tempo não há vida. Todavia, ainda hoje, quando no tempo de chuva, e é chuva mesmo, semelhante às nossas águas de março, as águas descem essas montanhas e formam um rio caudaloso no meio daquele deserto e começa a fluir vida. E o salmista usa essa figura para nos comunicar o que deseja aquele povo. Eles desejam vida. Eles desejam restauração. Eles desejam que seja lhe devolvido o vigor e a altivez de outrora. Olha, isso não é o convite que Jesus Cristo faz à igreja em João 7, verso 37. O Senhor vê aquela procissão da festa das cabanas. Durante 7 dias o povo entra em Jerusalém, vai até o tanque de Siloé, pega a água, joga sobre o altar e vão indo. E no último grande dia da procissão, do evento, o Senhor sobe o templo e diz: olha, se vocês têm sede, venha a mim e beba. Porque do seu interior, como diz as Escrituras, fluirão rios de água viva. Eu sacio o sedento, venha a mim. Venha a mim. Esses ritos e procissões que vocês se acostumaram a fazer, a participar, não vão lhe saciar. Eu lhes dou água da vida. Como registrado em Apocalipse. Venha, beba, é de graça a água da vida. Assim como aqueles cativos ou ex-cativos desejavam essa restauração, nós precisamos desejar ardentemente a restauração do nosso vigor, meus irmãos. Olha, em tempos de pandemias e conexões virtuais, mais do que nunca ficou retratada a falência espiritual de grande parte do povo de Deus. O povo que não consegue ler a Bíblia se não tiver um pastor lendo do púlpito. O povo que não consegue se recolher um tempo de oração. Aquela formalidade que mantinha sua consciência calada, de domingo eu vou à igreja, ter um momento de oração na igreja, eu canto 2 cânticos, eu entrego uma oferta do que sobrou, entrego um dízimo e leio a palavra que o pastor mandou. E aquilo calava sua consciência para uma semana. O placebo não tem mais. Acabou o ópio do povo, né? Como diria o Nietzsche. O ópio do povo foi tirado. E agora eles andam delirante. É só ver as redes sociais, o que está acontecendo com o povo que se chama pelo nome de povo do Senhor. Ah, se esse povo conhecesse e prosseguisse em conhecer o Senhor e a sua palavra e a força do seu poder. Ah, se esse povo conhecesse e prosseguisse em conhecer esse Deus que entregou o seu Filho. E esse povo clama por restauração. Nós devemos orar sim pelo fim da pandemia, orar sim para que esses governantes desbaratinados sejam reorientados. Sim, mas devemos orar
pela vida espiritual do povo de Deus. Devemos orar para que o Senhor os conduza à vida. Lembre-se de onde tem caído, diz no Apocalipse. Lembre do seu primeiro amor e retorne. Tenha de novo prazer na leitura da palavra de Deus. Deseje ardentemente encontrar o Senhor em oração. Deseje ardentemente, como meninos recém-nascidos, o genuíno leite espiritual. Ah, Senhor, restaura-nos ainda nesse tempo. Precisamos entender que carecemos disso. E o primeiro passo para a restauração é fazer como o povo fez. É reconhecer que carece dela. Nós temos muitos super-heróis espirituais que a oportunidade do tempo deu para ver que a máscara. Muitos super-heróis morrendo porque se valiam na sua própria força. Caminhando para o fim, aquietai-vos, o fim está próximo. Da pandemia também, em nome de Jesus. Nos versos 5 e 6, há um retrato da vida cristã. Não há semeadura sem lágrimas. Paulo a Timóteo diz que todos aqueles que decidiram servir piedosamente o Senhor padecerão perseguições. Jesus, no seu sermão profético, diz: eis que eu vos envio como ovelhas entre lobos. Essa ideia de eu sou feliz e estou cantando, vai tudo bem, ela não é uma ideia bíblica. A nossa alegria é constante porque sabemos para onde vamos, sabemos de quem somos. Mas a nossa circunstância, a nossa militância ainda neste tempo, ela é sob sofrimento, ela é sob ataque. Há ao nosso redor os tantos Sambalates e Tobias. Há sim, há ao nosso redor os Naamãs, os Amãs da vida. Há essa grande nuvem de testemunha que nos rodeia, também de perto nos rodeia o pecado, também de perto nos rodeia o diabo bramindo como o leão. Não há semeadura sem choro. Todavia, para os que creem, eles semeiam com lágrimas, mas voltam com seus feixes alegres. É muito interessante quando a gente ouve os testemunhos de missionários, especialmente nos lugares perseguidos, a alegria que eles têm dessa colheita, de um batismo, de uma igreja que foi plantada, de um missionário que conseguiu entrar, ainda que não tenha ainda pregado um sermão sequer, mas conseguimos entrar naquele país. E quando eles nos dão um relato do que Deus tem feito lá, o choro é transformado em alegria. Mas ninguém vai servir piedosamente ao Senhor sem lágrimas. Ninguém vai servir piedosamente ao Senhor só na bonança. E talvez, por isso, os pregadores da facilidade tenham sumido nesse tempo. Esse evangelho frívolo, híbrido, misturado, que você precisa
cavucar para achar algo de genuíno, sumiram. Não se sustenta. A mentira, como dizia minha avó, tem perna curta, apesar de algumas a gente olhar e parecer que a perna não some. Não, a perna está longe. Mas o castelo de areia, ele cai. Só fica o que foi edificado sobre a rocha. O vento é forte demais para aquele que edifica na areia. As obras de palha não resistem o fogo da provação. Não resistem. Queimam. Por fim, fiz questão de anotar algumas aplicações finais para a gente. Número 1. Não deixe de contar e cantar os grandes feitos do Senhor na sua vida. Lembra-te de onde o Senhor te tirou. Lembra-te o que o Senhor já fez na sua vida, na vida da sua família, na vida do seu filho, na vida de alguém que você gosta muito. Lembra-se, conta e canta. Façam com que reconheçam que Deus trabalha a favor daqueles que o buscam. Não se detenha. Anuncie. Não seja 007. Não dependa só do adesivo que diz o Senhor me deu. Proclame as bênçãos do Senhor. No Salmo 67, o salmista ora ao Senhor pedindo que renova, que fortaleça e fala para que Ele proclame às nações os seus grandes feitos. Temos que rogar ao Senhor essa força, essa coragem, esse destemor. Segundo, reconheça que o Senhor já nos espantou, como os cativos de Babilônia se espantaram. Ele se espantou, mais uma vez eu digo, quando Ele nos enviou o Seu Filho, nascido de virgem, a semelhança do homem, tudo provado, tudo experimentou, e nele não se achou dolo, nenhuma palavrinha sequer torpe. Ou seja, a morte do justo pelos injustos. Nós já nos deparamos com um ato espantoso de Deus. Terceiro, gratidão. Reconheçam o Senhor em todos os seus caminhos. E isso vai para além das conquistas que nós temos. O carro que Deus me deu, a casa que Deus me deu, a faculdade. É reconhecer que a disciplina do Senhor é cuidado de Deus. É reconhecer que as provações vindas do Senhor é cuidado de Deus. Reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Ele está em tudo. Eu gosto muito da fala de Noemi, quando ela retorna para Belém, após ter uma vida desgraçada nas campinas de Moabe. Não me chame mais Noemi, mas Mara, porque o Senhor fez minha vida amarga. Não acreditou ao inimigo, ao diabo. Ela reconhecia o Senhor em seus caminhos, a semelhança de Jó. Mulher, receberei eu o bem de Deus e não vou receber o mal? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Aquietai-vos, o fim está próximo. Deseje ardentemente, como recém-nascido, o genuíno leite espiritual. Enchei-vos
do Espírito, é a exortação de Paulo no capítulo 5 de Efésios. Queira estar com Deus, busque a Deus enquanto se pode achar, invoque-o enquanto está perto, busque-o corajosamente, com coração, com orações e súplicas. Ele não quebra a cana e nem apaga o tição que fumega. Se achega a Ele, que Ele te sara. Ele não vai te jogar mais abaixo do que você está. Ele vai te curar. Deseje, como os filhos de Corá cantaram, os filhos do rebelde Corá cantaram. Todo o meu ser tem sede do Deus vivo. Assim como a corça anseia pela água, eu anseio pelo Deus vivo. Deseje ardentemente encontrar-se com o Senhor. Não trate o Senhor como a namorada ou o namorado inconveniente. Hoje eu não vou ver não, que eu estou com fastio. Que a gente possa dizer realmente, Ele é o desejado da minha alma. Como a canção do PG diz, né? Seja meu universo, não quero dar somente uma parte do meu tempo. Não quero dar só, deseje ardentemente. E o Senhor te ajuda a aumentar o desejo por Ele. Tu não estás só nisso. Busca o Senhor se você está cansado e sobrecarregado. Busca o Senhor se você está sedento. Ele é a verdadeira torrente. Ele é a verdadeira água que traz vida ao deserto. Ele ressuscitou o morto. Ele trouxe da sepultura e fez assentar em lugar celestial. Busque a Ele. E por fim, creia. Isso tudo não faz sentido se você não crer. Mas não é crer na sua mente. Como Tiago diz, crer, até os demônios creem. Creia como Jeremias, sabendo que depois de 70 anos, que o povo seria trazido de volta. Mas eu vou comprar uma terra porque eu sei que meus descendentes retornarão. Minha família vai retornar a essa praia, a essa terra. Creia. Creia como Abraão. E partiu Abraão conforme Deus lhe ordenara. Creu contra a esperança. Creia. Creia que aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la. Como Paulo diz, eu estou absolutamente convencido que os nossos sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Busque no Senhor crer absolutamente, firmemente, sem vacilar. Mais uma vez, uma lição de Tiago para nós. Homem de pensamento dobre, não acha que com esse coração vacilante receberá do Senhor alguma coisa? Ore, com certeza, pois Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Orou para chover e orou para parar de chover, e assim se fez. Mas vós não sejam como nuvens levadas ao vento que vão e vêm. Então, irmãos, lembrando dos feitos do passado, a nossa salvação através de Cristo Jesus. No presente, a certeza do consolo e da presença fortalecedora do Espírito Santo para que prossigamos na carreira que nos é proposta, rumo ao prêmio da nossa soberana vocação, o nosso encontro com Ele, o novo céu e a nova terra, onde não haverá mais pranto, porque Ele mesmo, enxugará dos olhos toda a lágrima. Creia que esse tempo virá.
deseje a vinda desse tempo. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor os fortaleça na busca dele. Amém. Pastor Roberto. Amém. Que palavra do Senhor, né, irmãos? Uma palavra abençoadora, uma palavra que nos conforta. E eu estava, para variar, todas as mensagens que eu escuto, eu sempre vou fazendo comparações com músicas, né? Porque eu sou um músico da Casa do Senhor. Eu me lembrei de uma música do Ademar de Campos que fala assim: aquele que tem sede, busca. Beber da água que Cristo dá. Terás dentro de si uma fonte que jamais acabará. Aquele que tem sede, busca. Beber da água que Cristo dá, terá uma sede que nunca mais se acabará. A fonte de água viva é o Senhor. E a água é o Consolador. Espírito de vida e louvor, preciso dele. Esse é o nosso Deus. Dele saem os rios de água, cuja essa corrente nunca vai se acabar. E esse cuidado da água que vai nos saciar a nossa sede, irmãos, tenha certeza, essa fonte nunca vai se acabar. E esse é o nosso Deus, o quão grande Ele é para nossas vidas. Então nós vamos adorá-lo. Na medida que Ele nos ama, nós devemos amá-lo. Muita vez, muita coisa. Então a gente tem certeza de que esse amor para conosco nunca pode terminar, porque o amor para Ele, para nós, sempre é eterno. Então, quão grande é meu Deus, sabendo que esse amor, sabendo que esse cuidado, Ele é imenso, Ele nunca vai se acabar. Então, igreja, louve e adore. Quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, e cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Juntos, por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e o Leão.
e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, e cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Em casa, declare quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o meu Deus, e cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Esse é o nosso Deus, a cuja as fontes nunca se acabarão.